Graça e paz, irmãos, aleluia. Estamos aqui pela graça de Deus para mais um vídeo sobre vida no Espírito. Eu volto a repetir que o objetivo desses vídeos é trazer, pela graça de Deus, o entendimento de que a vida só se é vivida no Espírito. Fora do Espírito não há vida. E muitos de nós, salvos, filhos de Deus, ainda que tenhamos o Espírito Santo morando em nós, na maioria do tempo, nós vivemos na força da alma, porque não sabemos distinguir a diferença entre a alma e o espírito. Não estamos experimentados, treinados no nosso espírito para vivermos uma vida totalmente no espírito. Na maioria das vezes, nós, servos do Senhor, salvos, estamos vivendo na alma. Estamos com todo o potencial do Todo-Poderoso em nós, através do Espírito Santo, mas não desfrutamos porque não andamos apercebidos, não andamos no Espírito, na maioria das vezes andamos na alma. Eu quero neste dia ler aqui um texto para vocês no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo 2, são apenas 16 versículos, mas nós vamos nos concentrar depois apenas em alguns versículos. Aqui Paulo falando à igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais, porém era uma igreja almática. Era uma igreja que vivia mais na alma do que no espírito, ainda que tinha todos os dons do Espírito Santo. Então, para começar, já te digo, dom do Espírito Santo não é garantia de que você é uma pessoa que vive no Espírito. Você pode ter dom do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa que vive, que anda no Espírito. Você pode ser usado nos dons do Espírito Santo, porque os dons são irrevogáveis. Mas outra coisa é você viver no Espírito Santo, andar no Espírito Santo. E muitos de nós não sabemos, não temos entendimento. Só porque nós temos um ou mais dons do Espírito Santo, nós pensamos que isso já está bom demais. E vivemos ainda que com o dom do Espírito Santo, que se manifesta na hora que o Espírito quiser, não é na hora que a gente quiser. O único dom que nós temos do Espírito Santo, que nós podemos manifestá-lo, usá-lo, a hora que a gente quiser, é o dom de línguas para edificação pessoal, para edificação pessoal. Não para a edificação da igreja, que funciona como profecia. Essa nós não podemos usar a hora que a gente quer, somente a hora que o Espírito Santo quiser. E nem tampouco para a edificação dos incrédulos. É só a hora que o Espírito Santo quiser. Esse dom, essa aplicação do dom de línguas. Porque o dom de línguas ele tem 4 aplicações diferentes. Para a edificação dos incrédulos, como aconteceu lá em Pentecoste. Para a edificação da igreja, como acontece nas nossas igrejas pentecostais,
de vez em quando, pode ser o tempo todo, na verdade deveria ser o tempo todo, quando alguém é usado no dom de línguas e ela mesma, essa mesma pessoa ou outra pessoa interpreta. Aí ele funciona como profecia, esse para a edificação da igreja. Ou então como gemidos inexprimíveis do Espírito. Também não está ao nosso livre arbítrio, mas a aplicação do dom de línguas para edificação pessoal, que é o que nós frisamos aqui, esse sim, eu posso falar em língua a hora que eu quiser, e na verdade eu tenho que falar em línguas o tempo todo, para que eu possa me edificar em Cristo Jesus, e Cristo Jesus ser formado em mim. Então eu quero ler aqui para vocês, 1 de Coríntios 2, a partir do versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, no caso ele está dizendo aqui, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, irmãos, eu não fui cheio de teologia, eu não fui cheio de conhecimento adquirido em banco da Universidade de Gamaliel, eu não fui cheio de sabedoria que eu tenho até, porque estudei, humanamente falando, eu tenho muito conhecimento, mas não é esse conhecimento que eu quero passar para vocês. Conhecimento teológico, conhecimento raramente humano, porque não é conhecimento que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês revelação do Senhor Jesus. Porque conhecimento não vai te levar a uma vida no Espírito, mas a revelação de Jesus Cristo em nós, em ti, essa sim nos levará a viver uma vida no Espírito, uma vida de vitória, a desfrutarmos daquilo que nós somos, da nossa verdadeira identidade, porque nós somos Espírito, e Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele continua falando aos Coríntios, no versículo 6 agora. Entretanto, todavia, portanto, expomos sabedoria entre os experimentados, Aqui está uma questão seríssima, porque são muitos poucos que estamos dentro das congregações, que somos experimentados numa vida, num andar no Espírito. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Isso é a sabedoria do mundo, a sabedoria adquirida em banco de escola natural. Nem a dos poderosos, aqueles que pensam que eles são super inteligentes, que pensam que eles são os cabeções, que se reduzem a nada. Mas falamos, presta atenção nessa palavra, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Em 1 Coríntios 14, versículo 2, a palavra de Deus diz assim:
Aquele que fala em outras línguas, ou em outra língua, não fala a homens. Isso é, não fala para o entendimento humano, mas a Deus, porque Deus é espírito. A linguagem é espírito, é espiritual, é do Espírito Santo. Não é minha, nem é tua, é do Espírito Santo que fala através de nós. Porque ninguém o entende. Mente humana não entende. Mas, em espírito, fala mistério. Fala mistério. Aqui Paulo está dizendo que nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Por isso, falar em línguas, você está falando a sabedoria de Deus. E nós vamos ver aqui quem é a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Outrora oculta, isso é no Velho Testamento, no passado oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para a glória de quem? Para a nossa glória, porque Deus já é glorioso. Então, falar em línguas é para a nossa glória. É para que nós também resplandecemos a glória de Deus em nós. Está vendo o quanto é importante você e eu falarmos em língua o tempo todo? Aleluia. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então a sabedoria agora ela se torna o Senhor da glória, que foi crucificado por mim e por você, mas ressuscitou. Entendeu? Essa sabedoria é Cristo. Quando eu e você estamos falando em língua, o que está acontecendo? Eu estou falando Cristo, eu estou me edificando em Cristo. Cristo está sendo edificado em mim. Eu estou me transformando na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu estou tomando a forma do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sendo formado em mim à medida que eu vou falando em línguas. Amém? Aleluia. No versículo 9 ele diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim como você e eu, nós amamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nós amamos ao Senhor Jesus, nós amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E no versículo 10 ele diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus para revelar para o nosso espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, falar em língua é estarmos em comunicação direta, no nível, na maturidade de Deus, na compleição de Deus. Somos completos quando estamos falando em língua, porque essa oração é a oração perfeita, somos perfeitos. E quando eu digo somos, nós somos, eu estou falando espírito. Não confunda com a alma e com o corpo, com a carne, porque nós não somos alma, nem somos corpo, nós somos espírito.
Possuímos uma alma e possuímos um corpo. Amém? Mas nós somos espírito com Deus, um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim que nós somos um espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós. Somos um espírito. Por isso temos que falar a mesma língua. E a língua quem trouxe para nós foi o Espírito Santo. Isso não vem da minha mente, vem do meu espírito, através do Espírito Santo. Aqui no versículo 12, que é onde nós queremos nos deparar mais, do 12 ao 16, ele diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, o espírito das trevas, o espírito satânico, e sim o espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, Jesus já foi dado pelo Pai para nós gratuitamente. E em Jesus, e somente em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a saúde, toda a prosperidade, toda a inteligência, tudo que você puder imaginar, e muito mais do que você e eu possamos imaginar, está e somente na pessoa bendita do Espírito Santo. E nós já fomos equipados com as ferramentas necessárias para que nós possamos conhecer ao Senhor Jesus. Disto também falamos. Não, ele diz assim: ora, nós não temos recebido, versículo 12, o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você quer conhecer ao Senhor Jesus? Você tem esse desejo de conhecer e desfrutar de Jesus e de tudo que Ele é? Então presta atenção. Ele continua: disto falamos, temos que falar, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não, essas palavras não é ensinada pela sabedoria humana. Não há ser humano nenhum na face da terra, por mais conhecimento que ele tenha das coisas naturais, que possam te ensinar a falar essas palavras. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem espiritual, ele confere coisas espirituais com espirituais. Aí no 14 ele diz: ora, o homem natural, isso é o homem almático, o homem que não anda no Espírito, que não vive no Espírito, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se compreendem espiritualmente, são percebidas espiritualmente, são obtidas espiritualmente. Porém, o versículo 15, o homem espiritual, aquele que anda no Espírito, aquele que fala estas palavras vindas do Espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele entende todas as coisas, ele percebe todas as coisas, mas ele mesmo não é entendido por ninguém, não é
decifrado por ninguém, porque ele fala em mistério, ele se torna um mistério. Aleluia, aleluia. Então, ninguém pode entendê-lo, porque ele é como o vento. O que nasce do Espírito é como o vento. Você o sente, mas não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Aleluia. Pois, o versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? É o Espírito. É o Espírito Santo no nosso espírito. É a mente de Cristo. Meu amado, minha amada, quanto mais você e eu orarmos em língua, falarmos em língua, mas nós vamos adquirindo, nós vamos expandindo, nós vamos edificando a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo em nós. Nós vamos adquirindo a mente de Cristo. Em Provérbios 20, 27, eu quero ler lá com você. Vá comigo lá para Provérbios 20, 27. Eu sei de cor, mas eu quero ler aqui com você, para você ver aqui o que diz a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem, o meu espírito e o seu, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todos o mais íntimo do corpo. É a lâmpada, é a luz, é a lanterna. O nosso espírito. Então, o que acontece quando nós andamos no Espírito? Quando nós vivemos no Espírito? O Espírito Santo, que é luz, ele ilumina o nosso espírito. E o nosso espírito agora vai iluminar a nossa alma. E é na nossa alma onde estão os problemas. Por isso o Senhor Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. É na nossa alma que está a confusão. É na nossa alma que está os desejos pelas coisas desta dimensão. Porque o nosso espírito, nós não somos dessa dimensão. Nós não somos do mundo. Mas a nossa alma ficou muito tempo tendo relacionamento muito junto com a carne. E a carne, tudo que ela deseja são coisas deste mundo. Então, a nossa alma, ela precisa ser iluminada pelo nosso espírito, que é iluminado pelo Espírito Santo, para que saia, para que ela venha a entender também, a concordar com o Espírito e desejar as coisas do Espírito e não as coisas que são deste mundo. Porque a nossa mudança, ela tem que ser interna e não externa. Muitas vezes o que a maioria de nós estamos querendo é uma mudança externa, é uma situação externa que está nos causando algum desconforto. Por exemplo, você quer saúde, quem sabe? Você ainda não entendeu que você é curado. Você ainda não tem esse entendimento espiritual para andar na cura divina. Por isso você fica doente, por isso você está doente. Você não entendeu que ele já levou sobre o madeiro, sobre a cruz, todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Mas o seu corpo te diz que você está doente. O diagnóstico médico te diz que você está doente. E você acredita mais no que o homem diz, no que o teu corpo diz, do que o que a palavra de Deus diz. Por isso você está doente. Você que é filha de Deus, que é filho de Deus, está sofrendo de enfermidade por falta de entendimento, por falta de compreensão espiritual. Porque você
quer apenas uma mudança externa, quem sabe faltando dinheiro. A falta de dinheiro na sua vida é uma coisa comum. Todo mês, toda semana, sei lá, todo dia, está faltando dinheiro. Você não ainda entendeu que ele se fez pobre para que você seja rico, para que você seja próspero. Ele levou sobre o madeiro toda a miséria, toda a pobreza que fazia parte da maldição. Mas nós não estamos sobre maldição, nós estamos sobre a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele já levou sobre o madeiro. Por isso eu e você podemos andar em prosperidade divina. E temos que andar em prosperidade divina, assim como em saúde divina, assim como em alegria divina. Por isso é necessário você e eu andarmos no Espírito, vivermos no Espírito. Não adianta mudança fora, se nós não mudamos dentro, porque dentro é que está o problema. É de dentro é que vem as confusões da alma. Por isso, quanto mais eu orar em língua, eu vou me conformando com a pessoa bendita do Senhor Jesus e vou ganhando a minha alma. Não é somente orar em línguas. O jejum vai te ajudar. Você que está tendo problema na área principalmente sexual, quem sabe é salvo, mas está tendo luta com a pornografia. Quem sabe um temperamento muito forte, aquele que a gente chama de estupim curto. Você é salvo, você é filha de Deus, mas não tem controle próprio. Qualquer coisa você perde o seu controle e aí você peca. O orar em língua vai te ajudar. O jejum nessa área vai te ajudar muito. Tá me entendendo? O jejum vai te ajudar muito nessa área. O confessar a palavra. Confesse a palavra. O que é confessar a palavra? É você pegar a sua situação. É de saúde? Então pega a palavra na área de saúde e confessa: eu sou sarado, eu sou sarada, porque ele já levou todas as enfermidades, as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu sou sarado. Eu sou o corpo de Cristo e no corpo de Cristo não tem enfermidade. É na área financeira, ele se fez pobre para que eu seja rico. E você ordena que a riqueza venha para você. Não que você está nisso por causa de avareza, por causa de ostentação, nada disso. É porque é seu direito, é meu direito. Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas para isso, nós precisamos andar no Espírito. Adore ao Senhor todos os dias, antes de você levantar da sua cama. Antes de você levantar da sua cama, deitado aí, tenha um tempo de adoração ao Senhor, de glorificação ao Senhor. Tenha um tempo de oração em língua, aí na sua cama. Se você é casado, junto com a sua esposa. Estão entendendo? Está me entendendo, meu irmão, minha irmã? E você vai ver a sua vida ser transformada, porque a sua mente estará sendo renovada. O seu espírito estará recebendo a luz do Espírito Santo e iluminando a sua alma. E o corpo tem que obedecer. Estão me entendendo? Isso é andar no Espírito. Isso é viver no Espírito. Isso é desfrutar daquilo que ele nos conquistou para nós na cruz. Isso é conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Nele habita toda a plenitude, toda a riqueza, toda a beleza, toda a sabedoria, todo o gozo, toda a alegria. Tudo que você deseja, meu irmão, tudo que você está necessitando agora, precisando agora, na área externa,
já está tudo dentro de você. Agora basta você andar no Espírito e tirar de dentro de você, do seu bom depósito, tudo que está aí. E a oração em língua vai te levar a esse lugar de manifestar no visível o invisível que está dentro de você, que é a verdadeira vida de Cristo, que é o verdadeiro Cristo, porque ele fez tudo isso para a nossa glória. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho mais neste dia, mas agora depende de você, porque você tem que ser experimentado, experimentada. Não viver de palavras humanas, de pregação humana da alma, mas viver do Espírito, desta palavra, que é Espírito e é vida. Orando em todo o tempo no Espírito, para a honra e a glória do Senhor e para a nossa glória e o nosso deleite, o nosso desfrute, porque tudo é nosso, tudo é nosso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.